Boa tarde, queridas amigas, queridas irmãs, queridos irmãos de Ideal Espírita. É um prazer estar aqui novamente. Quero agradecer a Aglaê, a Thaís e ao grupo que tanto tem se esmerado e enveredado todos os esforços para manter vivo o grupo através dessas transmissões e desses estudos. Muito louvável a iniciativa do Grupo Lusita. E hoje nós vamos ser breves, pretendemos ser breves, que é apenas para incitar a curiosidade, né? E estimular a leitura do livro Viagem Espírita, de 1862 e outras viagens de Allan Kardec, nosso mestre, nosso codificador. Como eu já disse no nosso primeiro encontro sobre esse tema, Jesus escolheu Kardec para trazer o Consolador prometido para nós. Né? Então, temos que conhecer melhor a vida do nosso codificador, do mestre lionês, e a quem devemos toda a honra e toda a glória também. E a partir do momento que eu tomei contato com esse livro, realmente as coisas mudaram para mim. A partir do momento que eu pude conhecer melhor como foi o espiritismo dos primeiros tempos. Como Kardec, com todas as dificuldades do século XIX, conseguiu trazer o Consolador prometido por Jesus. O livro, ele é de uma profundidade, né? Na verdade, o livro ele foi composto pelas cartas que Kardec escrevia e pelas anotações que ele fazia durante as viagens aos grupos de Lyon, de Bordeaux e outras poucas cidades, no próprio trajeto que ele conseguia fazer, que ele conseguia parar. E como nós estávamos no espiritismo dos primeiros tempos, haviam muitas dúvidas, muitas questões, muitas perguntas dos espiritistas iniciantes, não é? Porque lembrem-se, a gente já não estava mais na época das mesas girantes, né? Essa época já estava ficando para trás. O espiritismo já estava sendo codificado com base na ciência e na ciência da observação. E Kardec, cuidadoso, né? Discípulo de Pestalozzi, então tinha toda uma base metodológica já de vida, de formação, pôde então trazer à luz todos esses ensinamentos. A primeira parte do livro era como que se deram as viagens. Como eu disse a vocês na vez anterior, Kardec, ele só saiu uma vez durante a codificação. Ele passou, né, a segunda metade da sua vida, os outros anos de sua vida, a partir do contato com as mesas girantes, ele passou dedicado exclusivamente à codificação do Espiritismo. E dessa forma, ele só saiu uma vez, isso porque ele foi muito convidado e havia muitos convites dos nossos irmãos de Lyon, de Bordeaux e de outras cidades pequenas, que na verdade eram cidades muito pequenininhas, né? Vamos dizer assim, que eram assim condados, vilarejos, eram cidades muito pequenas mesmo. Então, quando dava, ele pegava e parava. Mas nesse ínterim, ele foi fazendo essas anotações que resultaram depois neste livro, que eu recomendo fortemente a leitura. A segunda parte que eu queria falar para vocês do livro é uma parte de perguntas de todas as comunidades. Ele ia compilando essas perguntas e ele ia respondendo, então. Para vocês terem uma ideia, tem uma pergunta que trata sobre fora da caridade não há salvação, que ele começa dizendo instruções aos grupos, né, de espíritas. Os grupos estavam se formando ainda, né? E, por conseguinte, havia muitas dúvidas de como formar grupos. Como seriam feitas essas reuniões? Quantas pessoas deveriam ter nos grupos? Então, eram muitas dúvidas, das quais Kardec foi, então, respondendo. Para vocês terem uma ideia, tem uma questão que ela tem, que vai da página 15 à página 35, a página 34.
Só a resposta dele. Então, é um livro, quase um outro livro, ele respondendo o nível de tolerância, que se reconhecerá o verdadeiro espírita pela caridade, pela sua transformação moral para melhor. E ele vem, então, trazendo muito daquilo que já estava nas obras que ele havia codificado até então, né, que eram dadas instruções dos espíritos. Ele, então, respondia reforçando, mas com as palavras dele. Por isso que é interessante ler a resposta. Eu não tenho condição aqui de ler, são mais de 15 páginas, só essa resposta. E então, mas vale a pena. Então, mas ela é todo um tratado sobre a caridade. É todo um tratado sobre a prática da caridade, sobre fora da caridade não há salvação. E como se reconheceria, então, os espíritas daquela época, né, pela bandeira, né? Lembra da bandeira? Que ele falou lá, olha, vocês têm que escrever nos grupos que vocês estão montando e também dentro da casa de vocês, fora da caridade não há salvação. Eu até coloquei uma frase bem grande aqui em casa, lá na geladeira, para eu todos os dias e todos os momentos, então, eu estar prestando atenção e lembrando que fora da caridade não há salvação. Porque primeiro a gente lembra, depois a gente reflete, depois internaliza e depois pratica, né? Mas tem que todo dia lembrar o quanto eu estou praticando de caridade. E lembrando que Kardec, ele explicita no livro as formas da prática da caridade, né? Caridade por pensamento, caridade por ações, a caridade da tolerância, do entendimento, a caridade do perdão e a caridade material também, né? Para aquele que pode dar. E os espíritos têm instruções nos livros dos espíritos sobre isso. Mas ele responde mais de 15 páginas sobre isso. É interessante, então, que vocês leiam. E eu queria trazer hoje, então, também, que a última parte do livro, ele trata sobre a formação dos grupos espíritas em 1862. Havia muita dúvida demais da conta sobre como montar grupos. Então, veja, uma pergunta que eles fazem é se os espiritistas deveriam ter uma senha, deveriam ter um código secreto que os reconhecessem, lembra? Se nós deveríamos ter algum código, né? E Kardec vem, então, trazendo que não, que nós não precisaríamos de senha, que o espiritismo não era uma sociedade secreta, que a gente não precisava ter um código para ser reconhecido, né? Que o nosso código é fora da caridade não há salvação. Ele repete isso todo o tempo. Ele repete isso todo o tempo, que seremos reconhecidos pela caridade, pela nossa transformação moral. Essa é a senha, esse é o chip, esse é o código, não é? Fora da caridade não há salvação, e ele vem trazendo isso todo o tempo. Eu vou abrir aqui um pedacinho que eu queria mostrar para vocês, que ele fala que as instruções dadas aos grupos, né, por algumas questões. Então ele fala assim, nós devemos nos preservar dos nossos inimigos internos, porque eles perguntavam na época, o espiritismo estava com muitos inimigos, né? Muitos inimigos tentando, então, desacreditar o Consolador. Ridicularizando, inclusive, e ele traz isso em boas partes aqui do livro, ele diz quanta tentativa houve de ridicularizar as suas primeiras obras, as reuniões mediúnicas, o quanto o charlatanismo se apoderou da época também, se passando pelo espiritismo cristão, mas na verdade era um charlatanismo, e como a sociedade francesa da época confundia então o charlatanismo com o espiritismo de Kardec, né? E eu fico pensando como foi difícil para Kardec, né, superar tudo isso, enfrentar todos esses obstáculos e ainda apoiar os novos grupos que estavam se formando e que muitas das vezes, e ele se refere aqui no livro, se sentiam acuados, tentando dar um passo para trás, de medo, de insegurança, era tudo muito novo. Então, através das cartas e dessas viagens, ele vai dar apoio, ele vai dar a sua presencialmente
a esses grupos, então, iniciantes que estavam começando em algumas cidades ali da França. Então, ele diz que nós devemos nos preservar dos nossos inimigos internos e não dos nossos inimigos externos, praticando a caridade, sendo benevolentes para com o próximo e indulgentes para com suas ações e seus erros. Então, essa é a senha, essa é a forma com que Kardec orientava os grupos. Então, mais uma vez, reforma íntima, olhar para dentro de nós mesmos e preservarmos os nossos inimigos internos, né? E ele diz também aqui, ó, não tendo podido lançar ridículo nenhum sobre o espiritismo, que é invulnerável sob a égide de sua sublime moral, agora tentam ridicularizar os espíritas, provocando atos ridículos da parte de certos espíritas, que como tais se apresentam, responsabilizando a todos pelos atos de alguns. O que ele quer dizer aqui nessa parte do livro? Que muitos charlatães, muitos enganadores acabam dizendo que são espíritas, e essa confusão, né? Eu acho que até hoje ainda, dependendo ainda, a gente encontra essa confusão. Então, ridicularizando o espiritismo na época. E ele diz que o espiritismo se tornará invulnerável sob a égide de sua moral. E mais do que nunca estamos vendo isso agora. Que a transição planetária está em curso acelerado, conforme assevera Manuel Filomeno de Miranda, no seu último livro, que acabou de sair do forno, né? Psicografado pelo Divaldo, Rumo ao Mundo de Generação. O livro chama-se Rumo. Não estamos ainda no mundo de generação, mas estamos no rumo do mundo de generação. E então, está em curso acelerado, refere Manuel Filomeno de Miranda, a nossa regeneração. E o convite é a transformação moral definitivamente para melhor do planeta Terra, que está sob a égide do Cristo, que não nos abandonou na pandemia, que vem dando o seu convite estridente dessa vez, para que nos reformemos definitivamente para melhor. E é um convite para a transformação moral do planeta, que não pode mais sucumbir ao peso de tantos desaires, não pode mais sucumbir ao peso de tanto descaso, de tanto abandono, de tanta indiferença, como se refere e assevera o livro. O livro eu recomendo leitura obrigatória, inclusive. Tá? Encontra para comprar na livraria Leal, lá da Mansão do Caminho. Eu já estou no fim, porque já é a segunda vez que eu estou lendo e precisa voltar várias vezes, porque é de uma profundidade ímpar esse livro. Chama Rumo ao Mundo de Regeneração. E o livro, e o Manuel Filomeno de Miranda, ele conta da pandemia, tá? O livro começa com a pandemia. Então, ele conta como é que está a movimentação no plano espiritual em relação à pandemia. Os convites de Jesus, os convites de Ismael, estamos na casa de Ismael, para que dessa vez não nos percamos. Não há mais tempo para o equívoco, não há mais tempo para o engano, não há mais tempo para o erro. Agora é daqui para frente, é o mundo de regeneração. Dá um medinho, né? Deixa eu trazer mais uma curiosidade aqui do livro. Então, já falei da senha, né? Que não há necessidade, os espíritas da época queriam uma senha, um código, né? E ele diz que a senha é a caridade, a prática da caridade, a transformação moral nossa. E aqui embaixo eu quero trazer para vocês um fato muito curioso que eu deixei no destaque, que eu estava estudando aqui para passar para vocês. Então, ele fala assim, sobre a formação dos grupos e sociedades espíritas. Então, ele fala assim, e as pessoas perguntam, então qual é a condição? Como é que a gente forma grupo? A primeira condição, ele fala, é formar grupo de pessoas sérias, por mais restrito que seja. 5 ou 6 membros esclarecidos, sinceros,
penetrados das verdades da doutrina e unidos na mesma intenção, valem 100 vezes mais do que a inclusão neste grupo de curiosos ou indiferentes. Então, em seguida, que esses membros fundadores estabeleçam um regulamento que se tornará em lei para os novos aderentes, para os novos entrantes no grupo. E ele diz que uma das medidas mais importantes é disciplina interior. De novo, hein? Ele repete aqui. Disciplina interior. Pois não exige os mesmos detalhes requeridos para uma sociedade numerosa e regularmente constituída. Cada grupo pode, pois, estabelecer-se como bem o entende. Então, ele dá liberdade para os grupos se estabelecerem, como respeitando condições locais, né? Cada um estava num ponto lá da França. E ele diz que assim, ó, o objetivo essencial proposto deve ser o de recolhimento, a manutenção da mais perfeita ordem e o afastamento de qualquer pessoa que não estivesse animada de intenções sérias e pudesse transformar-se numa causa de perturbação. Eis porque, então, nunca se seria demasiado severo em relação aos novos elementos a serem admitidos. E ele vem, então, trazendo o que é uma reunião séria, né? O que é uma reunião frívola, tá? É aquela que não é conduzida nem com ordem, nem com dignidade, nem com princípios morais. Ele fala que essas reuniões frívolas, então, fazem a alegria dos inimigos do espiritismo, né? Passam a ser um pesadelo. E ele vem falando, né? Interessante, curiosidade que eu quero destacar. Há uma pergunta no meio disso sobre as mulheres. Veja só. E alguns grupos perguntaram, lembrem-se, só lembrando, estávamos em 1862. Qual era o papel da mulher na sociedade nessa época? Vocês já pararam para pensar? A mulher ainda era, vamos dizer assim, um zero e um à esquerda, né? Ainda, final do século XVIII para começo do século XIX, nós estamos em meados do século XIX ainda, né? Então ele fala assim, olha, excluir as mulheres seria injuriar sua capacidade de julgamento, que seja dito sem lisonja. Muitas vezes a mulher leva vantagem sobre a de certos homens e até mesmo sobre a de alguns críticos ilustres. A sua presença exige uma observação mais rigorosa das leis da urbanidade e interdito desleixo comum às reuniões compostas exclusivamente por homens. Além disso, por que privá-las da influência moralizadora do espiritismo? A mulher sinceramente espírita só poderá ser uma boa filha, uma boa esposa e uma boa mãe de família. Veja os critérios da época, né? Até hoje, claro. Por sua própria posição, muitas vezes tem mais necessidade do que qualquer outra pessoa das sublimes consolações do espiritismo. Será mais forte, mais resignada nas provas de sua vida. Aliás, não se sabe que os espíritos só têm sexo para encarnação? Kardec escrevendo na carta. Se a igualdade dos direitos da mulher deve ser reconhecida em alguma parte, seguramente deve ser entre os espíritas. E a propagação do espiritismo apressará, infalivelmente, a abolição dos privilégios que o homem a si mesmo concedeu pelo direito do mais forte. Então, o advento do espiritismo marcará a era da emancipação legal da mulher. Achei isso divino, sublime. Veja como Kardec estava muito à frente do seu tempo. Como Amélie Baudin, ao seu lado, também provavelmente o fazia muito refletir no papel da mulher, porque ela teve um papel de protagonismo muito forte no espiritismos iniciais dos primeiros tempos, como sua esposa, como sua companheira leal. E o papel da Amélie também na continuidade da Sociedade Espírita de Paris, e o livro traz isso, é fundamental. Se não fosse a Amélie Baudin,
Nós não sabemos como teria sido a Sociedade Espírita de Paris após o falecimento de Kardec, né? A sua coragem, a sua força, e ela enfrentou sozinha muita coisa após a sua morte, né? Tem algumas coisas que trazem o papel da Amélie Baudin também no Espiritismo. Então, veja como Kardec estava muito à frente do seu tempo com essa firme frase aqui do livro, que dita por ele. O advento do Espiritismo marcará a era da emancipação legal da mulher. E também ele fala dos jovens, que era importante a admissão de jovens nos grupos, para não recearmos os jovens, porque os grupos perguntavam se podia se tinha permissão, se poderiam os jovens participarem. Veja, nós estávamos no início do Espiritismo, os primeiros tempos do Espiritismo, né? E ele vem falando que sim, que os jovens eram bem-vindos, que eles têm uma fé, eles devem ter uma fé viva em Deus e no futuro. O papel deles nos deveres da família são importantes. E vem falando dos jovens também, tá? E ele diz, no fim da formação dos grupos, que haviam sido formados grupos com diversas intenções, mas que os grupos de ensino, chamado por ele de grupos de ensino, ele tinha um apreço muito grande. Porque o que eram os grupos de ensino? Os grupos de ensino não se preocupavam com as manifestações espíritas, então não eram os grupos de desobsessão ou grupos de mediunidade. Ele chamava de grupos de ensino, né? Eram grupos de leitura do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns, e um pouco já da Revista Espírita, que ele já lançava já na Sociedade Espírita de Paris. E ele diz que esses grupos produziam felizes resultados, porque a leitura em família ou a leitura em grupos dessas obras estará ao alcance de toda a gente, tá? E ele, então, diz que era muito importante porque haviam muitos iletrados e que gostariam de estar sendo espíritas. Iletrados, provavelmente, eles deveriam ser os analfabetos da época, que não conseguiam ler. Então, ele refere aqui no livro que os grupos de ensino eram muito importantes, porque faziam leituras para aqueles que não sabiam ler. Olha que maravilhoso, achei tão lindo isso, né? E que na época era o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, né? Outra pergunta que os grupos faziam para eles é se deveriam começar a reunião fazendo algum ritual. Havia dúvidas sobre isso também, achei tão interessante. E ele diz que não há ritual nenhum, que nós estaríamos desprovidos de todos esses rituais, que bastaria a oração mesmo no início dos estudos, no início dos grupos, né? Ele fala assim que só a oração é capaz de não abalar a fé de um espírita sincero. E aí, no finzinho, há uma pergunta sobre sinais exteriores de culto nos grupos. Ele fala que, então, que as sessões dos grupos, elas não precisam ter atos exteriores de devoção, tá? Basta apenas rogar, invocar, né, os bons amigos espirituais por meio da prece e o concurso dos bons espíritos ao iniciar, então, uma reunião. Olha que legal, já naquele tempo, Kardec dando essas instruções, né? Sendo importante o recolhimento, que é condição essencial de toda reunião. O que mais que ele fala? Respeito entre os membros, enfim, ele fala o recolhimento e a moral, a benevolência para uns para com os outros, tal. Até porque ele fala aqui que em muitos grupos espiritistas na França haviam católicos, judeus, protestantes e muçulmanos. Então, que haveria, então, já naquela época, toda a questão do respeito e do acolhimento a outras religiões que estavam passando a frequentar os grupos espíritas também. E ele encerra, então, o livro fazendo uma proposta, lembrem-se, ele fala, inclusive fala aqui no livro, proposta de um projeto de regulamento para o uso de grupos e pequenas sociedades espíritas, propostas, então, pela Sociedade Central de Paris, com vistas a manter uma unidade de princípios.
porque eram tantas as perguntas e os grupos estavam se formando muito rapidamente em diversos pontos da França e também já fora da França, que então Kardec achou por bem, junto com a Sociedade Central de Paris, de fazer uma proposta de um regulamento. Então é muito interessante, e aí tem o regulamento. Só queria destacar o item 2 do regulamento, que fala assim: esta sociedade declara aderir aos princípios formulados em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns. Ela se coloca sob a proteção do espírito, talvez o grupo, ele fala aqui, pode estar sob a proteção de algum espírito, né? O grupo Lusita não está sob a proteção do espírito Lusita? Então, ele diz aqui, ó, se coloca sob a proteção do espírito tal, ele deixa 3 pontinhos, que escolhe por seu guia e presidente espiritual, e que deve tomar por divisa: fora da caridade não há salvação, fora da caridade não há verdadeiros espíritas. Tá? E aí tem lá, número de membros titulares, quem pode ser admitido, a natureza da sociedade, todas as pessoas que preencham essas condições devem ser admitidas. É uma proposta lá de 1800, gente, né? Então, fala assim, os diversos grupos da mesma cidade, constituídos espontaneamente ou nascidos de uma fonte comum, tendo os mesmos princípios e caminhando para o mesmo objetivo, devem manter laços de simpatia e fraternidade entre si, né? E evitar causas de desinteligência, grupos da mesma cidade, né? Vamos começar com ter divergências entre si, ele recomenda, ele faz esse alento aqui, né? E aí tem algumas notas, aí fala, a sociedade se reunirá de tal hora, deverá ser presidida pela pessoa tal. E é uma proposta de regulamento, o livro termina com isso. Silêncio, a leitura, seriam proibidas todas as discussões que se afastem do objetivo especial, as pessoas que desejarem tomar a palavra devem fazê-lo dirigindo-se antes ao presidente. A sociedade poderá julgar conveniente consagrar sessões especiais para instrução de pessoas noviças ao espiritismo, seja através de explicações verbais ou leitura regular das obras. E ele vem falando, quer ver quantos itens tem? 18 itens tem a proposta do regulamento de Kardec da Sociedade de Paris para a época, né? Para que houvesse uma uniformidade em todos os grupos e para que houvesse, então, talvez um direcionamento, para que houvesse uma organização em comum, porque as dúvidas eram muitas nos primeiros anos do espiritismo nascente no mundo. As dúvidas eram muitas, então havia necessidade de fazer um regulamento, e isso se espalhou para que se tivesse uma unidade em comum. E ele diz no fim, então, é o fim do livro, né? No fim do livro ele diz que todo membro que se constituir numa causa habitual de perturbação e tender a semear a desunião entre os demais, ou tentar desmerecê-la à sociedade, né, o grupo, cuja conduta ou reputação puder prejudicar este grupo, poderá ser oficiosamente convidado a se retirar. Em caso de recusa, esta sociedade poderá pronunciar-se por meio de uma eleição ou voto. Olha só, Kardec pensou em tudo aqui no grupo, né? Então, é o fim do livro, tá? A viagem, ele começa todo, então, fazendo a viagem a convite dos espíritas de Lyon e Bordeaux, passando por cidadezinhas pequenininhas no caminho. Depois ele volta um pouco mais tarde, numa segunda visita. Na verdade, os espiritistas iniciantes tinham necessidade de estar com Kardec, né? Então, ele era muito convidado. As pessoas queriam ouvi-lo pessoalmente. Eu imagino, né? Quem que não gostaria de estar do lado de Kardec, de ouvi-lo pessoalmente? Então, essas apontações, essas anotações geraram esse livro maravilhoso, e que se chama As Viagens de Kardec de 1862 e outras viagens, culminando, então, nessa segunda parte do livro, que são perguntas e respostas das dúvidas dos espiritistas iniciantes dos primeiros tempos ao nosso querido codificador. E que, lendo o livro, eu vejo o quão atual ainda são as dúvidas e o quão atual são as suas respostas, né? O quão atual são as suas respostas. Queridas amigas, acho que eu já falei demais hoje, né? Quero agradecer imensamente pela atenção, espero ter incitado a vocês a curiosidade de leitura do livro,
e que possamos conhecer um pouquinho mais do Espiritismo nascente, para entendermos o nosso papel hoje, o quão somos responsáveis pela continuidade do Espiritismo, com a bandeira fora da caridade não há salvação. Moral, recolhimento íntimo, transformação moral para melhor, não é? Prática da caridade, porque sem ela, diz Kardec, não são os verdadeiros espíritas fora da caridade. Então fica aí para a gente pensar, nesse momento, né, que a gente não está conseguindo sair, o que efetivamente nós podemos fazer a favor do Espiritismo, a favor do Cristo, porque Kardec serviu a Jesus, todo o tempo ele serviu a Jesus. Né? Então, será que nós estamos servindo a Jesus fielmente? Né? Então, vamos parar, pensar, nos refletirmos e seguirmos adiante, e que hoje, efetivamente, o que nós podemos fazer também é orar. Diz Manuel Filomeno no livro, que no momento de muito trabalho, de muita exaustão do plano espiritual, eles se recostaram ali ao lado de uma margem de uma praia, e eu fiquei muito emocionada com essa passagem do livro, e eles viam pontinhos luminosos do planeta em várias partes, subindo, e ele perguntou para o doutor Spinelli o que seriam esses pontos. E ele respondeu, são os lares das pessoas que estão orando em favor do planeta. E isso me emocionou muito. Então veja como é importante nós orarmos pelo planeta, pela recuperação moral do nosso planeta, e que pontinhos luminosos cada vez mais se estendam a esse universo maravilhoso e que podemos colaborar, nos mantendo, então, seguidores de Jesus, orando, intimoratos no leme, seguindo o seu chamado, né? Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Não nos esqueçamos nunca que não estamos sozinhos. Muito obrigada pela atenção. Até o nosso próximo encontro. Beijo no coração de todos vocês e muito obrigada pela atenção.